Imagine por um momento um universo onde as palavras têm o poder de erguer e destruir impérios, onde um sussurro pode tanto proteger quanto empurrar alguém para o abismo. Ao longo da história, a trajetória de heróis e vilões foi traçada pela revelação de segredos que, se mantidos, poderiam ter alterado o curso de civilizações inteiras. Esses segredos carregam em si um poder dual. São escudos invencíveis e espadas afiadas, capazes de salvaguardar ou destruir tudo o que tocamos. Mas imagine agora, segredos tão profundos, tão essenciais, que sua mera existência entre sussurros poderia mudar tudo. Esses são os segredos que os sábios estoicos do passado escolheram nunca revelar, protegendo-se e preservando a trama do destino. Hoje nós vamos desvendar cuidadosamente 10 desses segredos estoicos, 10 chaves para portas que muitos nem sabem existir. Mas atenção, cada segredo é um fio numa teia delicada de sabedoria e mistério. Fique conosco até o final deste vídeo e descubra por que esses segredos, interligados e impenetráveis, são tão poderosos quanto o silêncio que os guarda. 1. Imagine por um instante que cada pessoa com quem cruzamos carrega consigo um universo inteiro de histórias não contadas. Histórias que ecoam nas sombras do silêncio, carregadas de batalhas invisíveis, de lutas travadas longe dos olhares alheios. Essas são as narrativas mais poderosas, não por serem proclamadas em voz alta, mas por serem silenciosamente vividas, moldando quem somos, distorcendo nossas percepções e nos forçando a confrontar nossos limites mais extremos. Imagine-se como o aço cuja verdadeira força é forjada não na calmaria, mas nas chamas ardentes do desafio. Foi Epicteto, o grande filósofo estoico, que nos lembrou: não são os eventos da vida que nos definem, mas sim como escolhemos responder a eles. Essas batalhas internas, essas lutas silenciosas, são mais do que meros obstáculos. São as forjas da nossa alma, momentos de transformação onde nos tornamos mais fortes, mais resistentes. Mas surge a questão: devemos então manter todas essas lutas para nós mesmos, guardadas as 7 chaves? Não necessariamente. É mais uma questão de discernimento, de saber em quem confiar, de entender que, enquanto todos podem ouvir, poucos verdadeiramente escutam e ainda menos compreendem. Revelar essas batalhas pessoais é um ato de coragem e vulnerabilidade, um direito que deve ser exercido com a mais profunda das cautelas, compartilhado apenas com aqueles poucos dignos de tal confiança. Na era digital atual, onde a exposição constante é a norma e as redes sociais parecem exigir uma transparência quase total, escolher o que compartilhar se torna um ato de poder. Há uma força subestimada em guardar algumas batalhas só para si, em vê-las como medalhas de honra pessoais, símbolos de resiliência e força. E enquanto buscamos apoio e compreensão nos outros, é essencial lembrar que nem todos estão prontos ou aptos a compreender a profundidade da nossa jornada. Às vezes, as melodias das nossas lutas internas são mais docemente apreciadas no retiro solitário dos nossos corações, onde a verdadeira transformação e crescimento ocorrem na mais profunda quietude, longe dos olhos do mundo. Este é o ensinamento estoico, a sabedoria de saber quando compartilhar e quando silenciar, reconhecendo que, em certos momentos, nossa força mais significativa reside na capacidade de enfrentar as tempestades internas em solidão. 2. Já se viu na encruzilhada de uma grande decisão, paralisado não pelo peso da escolha, mas pelos murmúrios insidiosos da dúvida ecoando no fundo da sua mente? Será que eu sou capaz? E se eu não conseguir? Essas questões, embora pareçam simples, são os fantasmas que vagam pelos corredores escuros da nossa consciência, sussurrando palavras de incerteza que nos afastam de tudo aquilo que somos capazes de alcançar.
A tentação de jogar essas inseguranças aos ventos, esperando que alguém as dispense por nós, é grande. Mas os estoicos, com sua sabedoria milenar, nos ensinam algo profundamente diferente: a força de enfrentá-las em silêncio, de reconhecê-las e confrontá-las em nossos próprios termos. Esta sabedoria estoica nos revela uma verdade poderosa. Não são os desafios externos que nos desestabilizam, mas sim a forma como interpretamos e reagimos a eles internamente. Encarar nossos medos e dúvidas internos, em vez de projetá-los para o mundo, pode ser uma jornada de transformação pessoal. O mundo moderno, com sua capacidade quase infinita de amplificar nossas inseguranças, pode facilmente tornar uma simples autodúvida em um espetáculo de ansiedade coletiva. Ao compartilhar nossas inseguranças, somos muitas vezes inundados por um mar de conselhos, muitos deles contraditórios, que apenas servem para aumentar a tempestade de confusão em nossas mentes. Mas há outra maneira. Imagine abraçar esses sussurros da dúvida, não como inimigos, mas como convites para uma introspecção profunda. Permita-se mergulhar nesses diálogos internos, desafiando e dialogando com essas vozes, em vez de silenciá-las com o barulho do mundo. Em uma era onde cada pensamento parece destinado a se tornar uma declaração pública, descubra o poder incomensurável de valorizar a quietude, de enfrentar a autodúvida em um espaço de solidão e reflexão. Essas vozes de incerteza, quando confrontadas com coragem e honestidade, clamam não pela atenção dos outros, mas pela sua. Antes de buscar a aprovação ou o conselho alheio, por que não se aventurar a consertar os vazamentos de sua própria embarcação em privado, descobrindo que muitas vezes somos nossos mais sábios conselheiros? Enfrentar a autodúvida em silêncio é como reparar silenciosamente os vazamentos de um barco antes de enfrentar o mar aberto. Um ato de preparação e fortalecimento, longe dos olhos do mundo, garantindo que quando navegarmos, estaremos prontos para enfrentar qualquer tempestade que venha em nossa direção. 3. Você já sentiu a curiosidade alheia pesando sobre seus ombros, inquirindo sobre o rumo que seus passos seguintes tomarão? Há uma força quase mágica em envolver seus planos futuros com um véu de silêncio, escolhendo não transformá-los em tópicos de conversas casuais. Suas ambições, seus sonhos mais audaciosos, são tesouros pessoais, joias a serem guardadas com carinho, longe dos olhares indiscretos. Ao reter os detalhes dos seus próximos passos, você cultiva um ar de mistério e imprevisibilidade que é não apenas intrigante, mas estrategicamente vantajoso. Pense nas figuras históricas cujas histórias nos ensinam o valor da discrição. Napoleão Bonaparte, por exemplo, cujas campanhas foram marcadas tanto pelo brilhantismo estratégico, quanto pelas falhas geradas pela excessiva autoconfiança e pela precipitação em revelar seus planos. Sua derrota na Batalha de Waterloo permanece como um testemunho atemporal dos perigos de divulgar demasiadamente. Howard Hughes, por outro lado, com sua notória discrição em assuntos comerciais, sempre manteve adversários e curiosos adivinhando, uma tática que frequentemente lhe rendeu a vantagem. Esta lição de imprevisibilidade e a arte da discrição são particularmente relevantes em nosso mundo hiperconectado, onde a tentação de compartilhar cada movimento é amplificada pelas redes sociais. No entanto, o estoicismo, com sua ênfase na moderação e no controle sobre as próprias emoções e ações, nos incentiva a considerar o valor de um passo para trás, de uma abordagem mais calculada e menos divulgada. Ao escolher manter seus planos futuros a salvo dos holofotes, você não apenas blinda suas aspirações de influências externas, mas também se dá o espaço necessário para navegar e ajustar sua rota com liberdade e flexibilidade. Sêneca, com sua sabedoria perene, nos lembra de que, sem um destino claro, nenhum vento é favorável.
Mantenha firme o leme do seu destino, compartilhando o curso escolhido somente quando e com quem realmente for necessário. Este ato de guardar para si seus futuros empreendimentos não é um sinal de temor ou incerteza, mas sim uma compreensão astuta de como o mundo funciona. Não é o segredo em si que é valorizado, mas a proteção da pureza da sua jornada. Ao revelar seus passos apenas quando estes forem concretos e deliberados, você garante que, quando finalmente decidir torná-los públicos, eles serão passos de confiança, estrategicamente posicionados sempre à frente, marcando seu caminho com intenção e propósito. 4. Pode soar paradoxal, mas existe uma sabedoria profunda em manter nossas escapadas do conforto um segredo bem guardado. Compartilhar cada pequena aventura ou desafio pessoal pode sutilmente deslocar nossas intenções, transformando a busca por crescimento em uma procura por aplausos. A verdadeira essência do estoicismo reside não na busca de validação externa, mas na exploração do crescimento interno. Imagine a escolha de acordar 1 hora mais cedo para mergulhar em um livro ou de caminhar sob a chuva apenas para sentir a vida pulsar em suas veias. Esses momentos são sagrados, são a sua jornada pessoal, não um espetáculo para os outros. Marco Aurélio, com sua voz ecoando através dos séculos, nos incita a refletir. Nossas ações são movidas pela busca de reconhecimento ou por um desejo genuíno de progresso. As histórias de Alexandre o Grande reverberam com suas conquistas inigualáveis, mas em meio a todo o seu poder, ele escolhia a simplicidade, dormindo no chão e compartilhando as mesmas rações que seus soldados. Não como um teatro para o mundo, mas como um lembrete constante das realidades da vida, evitando o embriagamento do luxo e do conforto excessivo. Embora não estejamos à frente de exércitos ou cruzando continentes, as batalhas que enfrentamos são igualmente reais, nossos desafios tão árduos quanto significativos. Em uma era de conforto instantâneo, disponível ao toque de um botão, é vital recordar que são as tempestades, os ventos cortantes e os caminhos acidentados que esculpem as montanhas. Da mesma forma, é através dos desafios que enfrentamos, muitas vezes em silêncio e sem testemunhas, que somos moldados e forjados. Portanto, enquanto se permite desfrutar dos confortos da vida, não esqueça de fazer dessas jornadas ao desconhecido um ritual pessoal e íntimo. Nas sombras dessas experiências solitárias, nos encontros tácitos com nossos limites, descobrimos versões de nós mesmos que talvez tenhamos esquecido que existiam. Lembre-se, não é na exposição, mas na introspecção silenciosa que encontramos nosso verdadeiro eu, fortes, resilientes e eternamente em crescimento. 5. Cada herói, com seus feitos épicos, carrega em si um ponto de fragilidade, um calcanhar de Aquiles que, apesar de toda a sua força, detém o potencial para sua queda. Da mesma forma, nós, em nossa bela imperfeição humana, somos uma tapeçaria tecida de forças e vulnerabilidades. Essas áreas mais delicadas do nosso ser, tão cruas e expostas, clamam não por um palco, mas por um santuário. Não é sobre escondê-las, mas honrá-las com a reverência que merecem. Como Epicteto uma vez murmurou, não são os eventos em si que nos moldam, mas sim a lente pela qual os enxergamos. Reconhecer e abraçar nossas vulnerabilidades é crucial, pois elas são as cicatrizes de batalhas passadas, as lições carregadas para o futuro, profundamente enraizadas e pessoais. Tornar essas fragilidades públicas pode nos deixar à mercê de julgamentos que distorcem nossa percepção e aceitação próprias. Ao invés disso, ao reconhecê-las em privacidade, fortalecemo-nos, protegendo-nos contra interpretações errôneas ou exploração. Isso nos permite transformar essas supostas fraquezas em degraus para o nosso crescimento pessoal.
Pense em Abraham Lincoln, cujos desafios e momentos de desalento não foram espetáculos públicos, mas sim forjadores silenciosos de sua empatia e liderança. Ou em Júlio César, cuja confiança inabalável nos que o cercavam preparou o palco para seu fim trágico. Essas narrativas históricas nos ensinam a tratar nossas vulnerabilidades com cuidado, garantindo que elas sejam pontes para a nossa evolução, não armadilhas para a nossa derrota. Em uma era onde a norma parece ser a transparência total, a pressão para desvendar cada aspecto de nossa alma é palpável. No entanto, há uma força inegável em escolher o que revelar e o que manter para si. Ao valorizar suas vulnerabilidades, trabalhar nelas internamente, você não precisa sentir a obrigação de transformá-las em espetáculos para análise alheia. Mantenha algumas páginas de sua história sob sigilo. Nem todo capítulo precisa ser lido em voz alta. Afinal, há um encanto peculiar nos mistérios e uma força imensurável nos momentos não revelados, nas histórias não contadas. É nesse silêncio seletivo que muitas vezes encontramos nossa verdadeira força. 6. Manter rancor é como segurar uma brasa ardente com a intenção de jogá-la em alguém. No final, somos nós que nos queimamos. Esse fardo invisível, esse sussurro incessante de descontentamento, acaba por ser mais prejudicial a nós do que a quem destinamos nossas queixas. Optar por processar essas insatisfações internamente, adotando uma postura estoica, não é apenas uma forma de cultivar equilíbrio e serenidade, mas também uma prática de autocontrole e resiliência. Como Epicteto sabiamente apontou, não são as circunstâncias que nos perturbam, mas sim como escolhemos interpretá-las. Pense nisso. Ao vocalizar cada irritação ou contrariedade, não estamos apenas alimentando a negatividade em nosso ambiente, mas também buscamos, ainda que inconscientemente, validação para nossos sentimentos. Ao optar por refletir e questionar internamente nossas frustrações, damos espaço para nos perguntarmos sobre a verdadeira natureza e validade dessas queixas. Esse processo de introspecção muitas vezes revela que grande parte de nosso descontentamento é efêmero, não merecendo nosso tempo ou energia. Para os problemas verdadeiramente significativos, agir diretamente em busca de soluções é invariavelmente mais eficaz e gratificante do que simplesmente lamentar-se. A história está repleta de exemplos que ilustram o preço de permitir que queixas pessoais dominem nosso comportamento e decisões. O duelo infame entre Aaron Burr e Alexander Hamilton é um testemunho trágico das consequências extremas de queixas mal geridas e expostas publicamente, resultando em perdas irreparáveis para ambos os lados. Essa lição histórica serve como um lembrete pungente da importância de manejar nossas insatisfações com prudência e introspecção. Em um mundo que frequentemente valoriza a expressão aberta e imediata de sentimentos como um tipo de catarse, o estoicismo nos convida a uma reflexão mais profunda e medida. Encarar nossas queixas internamente, compreendendo suas origens e possíveis soluções, é um exercício de sabedoria e moderação. Da próxima vez que se deparar com aquela irritação familiar, faça uma pausa para refletir. O ato de expressar essa queixa trará mudança ou contribuirá apenas para a discórdia? Muitas vezes, o silêncio pode ser a forma mais eloquente de comunicação e a verdadeira paz, nossa mais nobre conquista. 7. Atingir um objetivo, não importa o quão grande ou modesto, reserva uma espécie de satisfação que fala diretamente à alma. No entanto, o impulso quase instintivo do nosso mundo moderno de difundir cada conquista pode paradoxalmente diminuir a essência desses momentos. O caminho estoico nos encoraja a cultivar e saborear essas vitórias no recesso mais íntimo do nosso ser, longe dos holofotes da aprovação alheia.
Isso não é uma crítica ao compartilhamento de alegrias com aqueles que nos são caros, mas sim um convite à reflexão sobre a natureza desses compartilhamentos. Buscamos ecoar nossa felicidade ou estamos em busca de uma validação que, no fim, é efêmera? Essa introspecção e apreciação de nossas próprias jornadas fortalece a autoestima de maneira sustentável e genuína. Quando nos apoiamos nesse tipo de reconhecimento interno, criamos um bastião contra a volatilidade das opiniões alheias. Lendas como a de Ícaro, embora fictícias, ressoam com essa verdade através dos séculos. A arrogância de Ícaro, sua insaciável necessidade de provar seu valor através de atos extremos, selou seu destino trágico. O desejo por reconhecimento, ao ultrapassar os limites da prudência, revelou-se não como um caminho para a glória, mas como uma queda para a perdição. Cultivar humildade em nossas conquistas não as torna menos valiosas. Ao contrário, enriquece seu significado. Em uma época de constante conectividade, onde cada triunfo pode ser instantaneamente transmitido para o mundo, somos desafiados a encontrar um equilíbrio. Assim, na sua próxima vitória, faça uma pausa. Permita-se mergulhar plenamente naquela realização, absorver cada nuance daquela alegria. Então, com discernimento, escolha se e com quem deseja compartilhar essa parte da sua jornada. Esse processo não apenas preserva o valor intrínseco dos seus sucessos, mas também lhe ensina o poder do apreço silencioso e da gratidão interna, pilares para uma vida genuinamente rica e satisfatória. 8. Alguma vez um desejo sutil, quase imperceptível, fez seu coração pulsar mais rápido. Um sonho guardado a 7 chaves, como a aspiração de aprender a tocar um instrumento musical ou a simples vontade de dançar na chuva. Esses anseios, essas faíscas de pura alegria, frequentemente permanecem como sussurros delicados em nossas almas, facilmente perdidos no ruído incessante do cotidiano. Existe uma tentação natural de compartilhar esses sonhos, movidos pela crença de que, ao fazê-lo, de alguma forma os tornamos mais reais. Mas será que realmente os tornamos? Por vezes, ao revelar nossos desejos mais precoces, corremos o risco de vê-los desvalorizados ou até mesmo desconsiderados pelas opiniões e julgamentos alheios. A incompreensão dos outros sobre o porquê de um novo hobby ou paixão pode parecer irrelevante para eles, mas para você carrega um significado imenso. E está tudo bem. Há uma sabedoria, ecoando desde os tempos estoicos, que nos lembra: os sonhos que murmuramos para nós mesmos são destinados à nossa alma, não ao escrutínio do público. Considere Sócrates, cujas ideias e filosofias nos foram transmitidas principalmente através das palavras de Platão. Sua escolha de não registrar suas reflexões confere um elemento de mistério às suas crenças e desejos pessoais, enfatizando que nem tudo que valorizamos precisa ser divulgado. Essa é a beleza da introspecção. Alguns dos maiores tesouros da vida são aqueles que guardamos mais perto do coração. Em um mundo dominado pela exibição constante e pela necessidade de validação externa, tome um momento para nutrir os sonhos que você manteve em segredo. Permita que eles floresçam no silêncio reconfortante da sua própria companhia. Quando esses desejos se fortalecerem, quando estiverem prontos para enfrentar o mundo, com todas as suas glórias e desafios, então talvez considere compartilhá-los. Até esse momento, guarde-os como sua força oculta, sua melodia de esperança silenciosa. Eles representam a magia que ainda está por vir, no seu tempo, sob suas condições. 9. A jornada da lagarta até se tornar borboleta é uma metamorfose silenciosa, uma transformação íntima que se desenrola longe dos olhares curiosos. Imagine-se, em meio a essa evolução, a lagarta sentisse a necessidade de anunciar cada progresso, cada mudança. Seria uma distração, talvez até um obstáculo à sua transfiguração.
De forma semelhante, nosso crescimento pessoal carrega uma sacralidade que merece ser preservada, protegida das pressões e opiniões externas. Cada passo rumo a autoaperfeiçoamento, cada insight adquirido, é um tesouro não necessariamente destinado ao palco, mas à profundidade do nosso ser. Isso não quer dizer que devemos nos refugiar no silêncio absoluto. O ato de compartilhar em suas devidas proporções pode ter um valor terapêutico, servindo até como fonte de inspiração para outros. Todavia, a sabedoria estoica nos orienta a preferir a reflexão à proclamação. Sêneca, com sua eloquência, nos lembra de que a vida é um eterno aprendizado, não uma exibição contínua de nossos feitos ou descobertas. Em um mundo capturado pela urgência de registrar e divulgar cada momento, o verdadeiro significado das experiências pode ser eclipsado pelo brilho das telas. Ao ponderar sobre a divulgação do seu crescimento, considere a motivação por trás desse impulso. Busca-se uma validação ou uma conexão verdadeira? A distinção é crucial, inspirando-nos nos estoicos e talvez refletindo nas palavras de Marco Aurélio. Somos lembrados de que a vida é uma constante transformação e a percepção dessa transformação é subjetiva. A viagem do autoaperfeiçoamento é intrinsecamente pessoal. E enquanto navegamos por essa odisseia, o silêncio pode ser uma força mais eloquente do que qualquer declaração. Portanto, enquanto você avança na jornada de se tornar a melhor versão de si mesmo, considere a força encontrada no silêncio, na contemplação solitária do seu progresso. O desfecho dessa jornada, a manifestação do seu eu transformado, ecoará mais alto e mais verdadeiro do que qualquer relato poderia expressar. 10. A vida é um mosaico rico em emoções. Felicidade e tristeza se entrelaçam. Amor e raiva se alternam, cada uma pintando a tela da nossa existência com cores vivas e intensas. Na era digital em que vivemos, a pressa em compartilhar cada emoção nas redes sociais tornou-se quase reflexiva, mas há uma força tranquila, um poder sutil, em escolher manter certas emoções para si, entendendo que essas experiências são intrinsecamente pessoais e complexas, por vezes perdendo sua essência quando expostas prematuramente ao mundo. A sabedoria estoica nos convida a abraçar nossas emoções com delicadeza, permitindo-lhes desdobrar-se naturalmente, sem a pressa de expô-las. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos deixa um legado de introspecção através de suas meditações. Não como declarações para o público, mas como reflexões privadas, um diálogo consigo mesmo sobre a profundidade de suas experiências emocionais. Esse ato de hesitação em publicizar cada pensamento ou sentimento é um lembrete valioso da importância de contemplar nossas emoções internamente. Na velocidade em que sentimentos são compartilhados hoje, raramente nos damos a oportunidade de realmente senti-los, de entender suas nuances antes de projetá-los ao mundo. A prática de pausar, de dar espaço às nossas emoções para respirarem, nos permite compreendê-las verdadeiramente, muitas vezes revelando camadas ou transformações que poderiam ser perdidas na pressa de compartilhar. Portanto, da próxima vez que se encontrar imerso em um turbilhão emocional, considere dar a esses sentimentos o tempo e o espaço de que precisam. Nem toda emoção necessita de uma plateia. Algumas jornadas emocionais são mais significativas quando percorridas em silêncio, guardadas para serem compartilhadas no momento certo, quando e se o coração assim desejar. Agradeço por terem estado conosco nessa exploração. Seu interesse e apoio são essenciais para continuarmos a oferecer conteúdo que enriqueça e ilumine. Se há algum tema ou questão que você gostaria de ver abordado, por favor, compartilhe conosco nos comentários. Sua curiosidade é o combustível para nossa jornada em busca de conhecimento. E se este conteúdo ressoou com você, lembre-se de curtir e se inscrever, ajudando a manter a chama da sabedoria acesa.
Até nosso próximo encontro, onde continuaremos a explorar as profundezas do ser e do saber. Epicteto, um dos filósofos estoicos mais venerados, nos legou uma sabedoria imortal. Não são os eventos em si que importam, mas sim como escolhemos reagir a eles. Imagine empunhar esse conhecimento como um escudo, protegendo-se contra o caos do mundo, particularmente ao enfrentar narcisistas e indivíduos desafiadores. Seja diante de um chefe que se compraz em diminuir os outros, um membro da família que se alimenta de conflitos ou qualquer pessoa que parece esgotar sua energia vital, o estoicismo oferece a chave. Os estoicos possuíam essa arma secreta não apenas para sobreviver, mas para permanecer altivos e firmes no meio da tempestade. Aqui, não se trata apenas um convite para sobreviver aos desafios, mas uma estratégia para florescer em meio a eles, transformando adversidades em oportunidades de crescimento pessoal e fortalecimento de nosso caráter. Neste momento, não estamos apenas revisitando lições antigas, estamos adaptando estratégias estoicas milenares para enfrentar os gigantes dos nossos dias. Este vídeo serve como um guia não apenas para resistir, mas para prosperar no convívio com narcisistas, utilizando o estoicismo para atravessar os campos minados emocionais por eles criados. Imagine converter cada tentativa deles de desestabilizar você em uma oportunidade de crescimento pessoal e paz. Se você está preparado para reivindicar uma vida caracterizada pela serenidade e força, independente do caos externo, mergulhemos juntos nos princípios estoicos. Ao entender e aplicar estas 4 estratégias-chave, você não somente salvaguardará sua paz, como também desenvolverá uma resiliência impenetrável aos narcisistas. Faço apenas 3 pedidos: que você não deixe de assistir a este vídeo, curta e se inscreva em nosso canal. Ao decidir estar aqui, você já demonstrou que se destaca da multidão. Sua presença não é um acaso. Você veio aqui em busca de transformação. Agora vamos efetivar essa mudança. Primeira maneira, reduzir o papel do narcisista em sua vida é essencial. Isso não significa ignorá-los na esperança de que desapareçam, mas recuperar sua energia para focar no que verdadeiramente enriquece sua existência. Imagine sua mente como um jardim. O que você escolhe regar, as ervas daninhas ou as flores? Cada instante gasto remoendo as ações ou palavras de um narcisista é um tempo perdido que poderia ser dedicado ao cultivo de suas paixões, sonhos e alegrias. Opte conscientemente por nutrir as flores. Essa transformação não acontece de uma hora para outra, mas a cada decisão deliberada de concentrar-se no seu desenvolvimento pessoal, ao invés de se perder em dramas externos, você trilha o caminho para um ser mais saudável e vibrante. Estabelecer limites é mais do que uma medida defensiva. É um ato de autoestima profundo. Veja como estabelecer as regras do jogo, onde você é tanto o jogador quanto o juiz. Você define o que é aceitável em seu espaço e o que não é. Se o narcisista tentar cruzar essas linhas, lembre-os dos seus limites de forma calma e assertiva. Esse ato não busca o conflito, mas sim honrar seu bem-estar. Às vezes, isso implica em se afastar de situações desgastantes ou dizer não mais vezes. Não é egoísmo, é essencial. Este processo ensina a você e aos outros que sua paz é indispensável. Veja cada provocação e manipulação narcisista como um seixo incomodativo no sapato. Irritante, sim, mas cabe a você decidir se continua caminhando com o incômodo ou se para remover o seixo. Escolher conscientemente diminuir o impacto deles não é ignorar o problema, mas enfrentá-lo com estratégia. Sêneca já dizia que sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade. Isso nos recorda que o desconforto de lidar com um narcisista pode ser exacerbado por nossos próprios medos e expectativas. Ao reconhecer isso, podemos optar por focar no que está ao nosso alcance, nossas respostas e nosso bem-estar emocional.
Nesta jornada, lembre-se de que a verdadeira força não vem da intensidade das suas ações, mas da consistência de sua determinação. Livrar-se da necessidade de controlar ou mudar o narcisista cria um vasto espaço em sua vida para o que verdadeiramente importa. É sobre investir em relacionamentos que o valorizam, atividades que o realizam e no crescimento pessoal que o fortalece. Mais do que minimizar uma influência negativa, trata-se de maximizar o seu próprio potencial. Sua paz, felicidade e evolução são prioritárias e somente você tem o poder de protegê-las. Encare esse caminho com coragem e clareza, sabendo que cada passo é em direção a uma versão mais resiliente e realizada de si mesmo. Segunda maneira, desafiar a autoimagem idealizada de alguém, especialmente de um narcisista, requer uma abordagem sutil, quase uma arte da delicadeza. Imagine-se como um detetive num mundo onde as perguntas são suas melhores ferramentas. Você não está lá para acusar, mas para descobrir a verdade. Ao fazer perguntas como você chegou a essa conclusão, você não busca apenas respostas, mas promove um momento de introspecção, redirecionando a atenção da pessoa para si mesma. Esse processo não visa questionar suas habilidades ou realizações, mas incentivar uma reflexão genuína. Conduzida com curiosidade e sem julgamentos, essa prática pode provocar revelações significativas, tanto para o interlocutor quanto para você. Lembrando-se da essência estoica de se concentrar no que está ao nosso alcance, reconhecemos que não podemos mudar alguém, mas podemos modificar como interagimos com essa pessoa. Quando um narcisista começa a exibir sua autoadmiração, ao invés de expressar desprezo ou frustração, veja isso como uma chance de praticar paciência e compreensão. Tal abordagem não significa submissão, mas a escolha inteligente de suas batalhas. Interagir com suas histórias por meio de perguntas bem elaboradas devolve a eles a responsabilidade, permitindo que você não entre no jogo deles. É sobre preservar sua paz e fortaleza interior contra o assédio de seu ego. Manter uma curiosidade desprendida é o seu escudo. Não se trata de ofuscar o brilho do narcisista, mas de não permitir que esse brilho o cegue. Questionar suas narrativas com gentileza não apenas expõe as fragilidades de sua autoimagem inflada, também reforça sua própria capacidade de resistência. Este método não é um confronto direto com o ego deles, mas uma maneira de atravessar suas ilusões com elegância. Nesse jogo de diplomacia e discernimento, você descobre um caminho para a tranquilidade. Você não está meramente sobrevivendo à interação, está se enriquecendo, transformando-a em uma oportunidade de crescimento mútuo. Esta é a verdadeira essência da sabedoria: inspirar mudança através da reflexão, não da oposição. O objetivo não é mudar o narcisista, uma tarefa quase impossível para muitos, mas sim influenciar como a narrativa deles afeta seu mundo. Essa estratégia sutil, porém poderosa, baseia-se na prática estoica da prosoche, a arte da atenção plena. Com essa abordagem, cada interação se torna uma chance de crescer, refletir e preservar sua paz interior. Você não está apenas protegendo sua tranquilidade, está também guiando aqueles perdidos em suas próprias fantasias. Esse método não só diminui o poder deles sobre suas emoções, mas também ilumina um caminho para o entendimento mútuo e talvez a autodescoberta. Terceira maneira: buscar crescimento pessoal por meio da terapia. Ao lidar com um narcisista, pode parecer como se estivéssemos presos em um ciclo sem fim de tumulto emocional. No entanto, a verdadeira transformação não está na confrontação direta, mas em redirecionar a atenção para dentro, onde reside seu autêntico poder. A decisão de se envolver em terapia pode parecer modesta, mas é, na verdade, profundamente revolucionária.
É um ato de coragem para mergulhar fundo e iluminar aqueles recantos obscuros de si mesmo que foram evitados até agora. A terapia se torna o campo onde a batalha não é contra alguém, mas em favor da sua própria paz. Aqui, você aprende que a busca por validação externa é apenas uma ilusão no vasto deserto da autodúvida. Adotar a terapia é desvendar uma porta secreta para o crescimento pessoal. Não se foca em mudar os outros, especialmente um narcisista cujas ações estão fora do seu controle, mas sim em cultivar o único terreno que verdadeiramente podemos governar, o nosso mundo interior. Sêneca, embora não com essas palavras, refletiu sobre o poder não como a posse de tudo, mas em apreciar e utilizar sabiamente o que temos. Essa é a sabedoria que permeia a terapia, reconhecendo nossos desafios presentes como temporários e iluminando o caminho para o autodesenvolvimento. É um gesto de bravura que exige enfrentar nossas vulnerabilidades e convertê-las em forças. Significa desaprender as crenças que nos aprisionaram em ciclos nocivos e redescobrir nossa autonomia. Aqui, redefinimos nossa história não como narrada por outros, mas construída com base em nossos valores, paixões e alegrias. É sobre criar uma fortaleza de autoestima impenetrável por forças externas, um símbolo de nossa resiliência e do poder transformador da introspecção. Ao nos engajarmos na terapia e na autodescoberta, declaramos nossa independência de narrativas externas. Nos tornamos os arquitetos de nosso destino, esculpindo uma existência alinhada com nossas verdades mais íntimas. Esta jornada é repleta de esperança, servindo de guia de volta ao nosso eu autêntico, vibrante e não diminuído pelos desafios enfrentados. Através da terapia, abraçamos o ensinamento estoico de que nossa maior liberdade reside na escolha de nossas respostas, na cultivação da paz interior e na vivência de uma vida que ressoa com nosso verdadeiro eu. Este caminho é uma declaração audaciosa de nossa capacidade de curar, crescer e prosperar. Não importa os obstáculos que surjam. Se você encontrou valor nesta reflexão, mostre seu apoio. Curta nosso vídeo e se inscreva em nosso canal. Agora, vamos explorar a próxima estratégia. Quarta maneira: proteger seu espaço mental diante do caos provocado por um narcisista é essencial para manter a serenidade. Eles se alimentam ao ver você reagir. Perder o controle é dar-lhes poder. Contudo, a sua verdadeira força reside na escolha de como responder. Marco Aurélio nos ensinou: escolha não ser prejudicado e você não se sentirá prejudicado. Não se sinta prejudicado e você não será. Ao adotar essa perspectiva diante de provocações, você escolhe sua resposta e mantém sua paz. Visualize-se firme e inabalável, como um penhasco diante das ondas furiosas. Elas podem se chocar contra você, mas não têm o poder de erodir sua calma. Controlar suas reações não significa negar seus sentimentos, mas reconhecê-los, dar-se um momento para ponderar e decidir não permitir que o outro tenha a satisfação de vê-lo perturbado. Ser o centro tranquilo de um furacão, estável enquanto tudo mais está em desordem, demonstra a potência de dominar suas reações. Semelhante a um mestre de xadrez, quando confrontado com o drama de um narcisista, você escolhe seus movimentos com sabedoria, criando espaço entre a ação e a reação. Sua força não vem de uma resposta imediata, mas da pausa contemplativa que afirma: eu reconheço sua tentativa, mas não jogo segundo suas regras. Essa pausa é sua fortaleza, o momento para ganhar clareza. É quando você decide que sua paz é demasiado valiosa para ser desestabilizada pelo tumulto alheio. Para tornar isso realidade, pratique mindfulness e mantenha-se firme em sua decisão. Faça da reflexão estoica não apenas um hábito, mas um ritual diário de resistência ao caos.
Ao escolher responder com serenidade e desapego, você não só protege seu espaço mental, mas o eleva, provando que você é o verdadeiro guardião de seu mundo interior, uma verdade libertadora. Assumir nosso poder envolve reconhecer que o caos externo não pode perturbar nossa calma interna. Exploramos estratégias que nos equipam com a resiliência necessária para enfrentar as tentativas de narcisistas de perturbar nossa paz. Como uma árvore robusta na tempestade, suas raízes são profundamente ancoradas em autoconsciência e força, imunes às investidas da manipulação. Sua jornada em busca de tranquilidade no meio do tumulto é sobre mais do que sobrevivência, é sobre florescimento. Ao implementar estes princípios, você prepara o terreno para uma vida onde sua paz interior é sagrada, um reflexo de seu crescimento e discernimento. À medida que refletimos sobre nosso percurso, encorajo-o a aplicar estas lições no cotidiano. Se estas palavras ecoaram em você, ofereça seu apoio. Lembre-se, o caminho para o domínio próprio é um processo contínuo, mas cada passo adiante é um movimento em direção a uma existência mais resiliente e pacífica.